E agora é a vez do Eduardo Munhoz, BMC, é a Bravo Motor Company. 20 minutos, por gentileza. A gente pode dar som para esse aqui? Alô, alô? Se não puder, eu fico aqui, só que eu sou muito ruim de ficar no curral. Ele tá ligado. Ele tá ligado, o som. Bom, vamos começando por aqui, senão vão me cobrar, já tiraram uns segundos aí. Aqui? Beleza. Então, fecha esse aqui. Pronto, fecha. Bom, primeiro, vamos usar uns 2 minutos para agradecer ao Ministério das Minas e Energia por organizar esse evento. Como o Rodrigo falou, somos um grupo de pessoas que teve um bom tempo carregando muito peso nas costas, né? Falando de coisas que hoje estava aqui o ministro com seu discurso e eu estava também, parecia, estava no culto lá embaixo. Porque acho que vamos para cá, olha aqui, beleza. Vivemos tempos de radicalismos, né, filosóficos, vamos chamar assim. Escutar aqui o Wallace falar também foi muito gratificante para mim, pelo menos. O Brasil, um país que eu conheço há um bom tempo. Para quem não sabe, eu sou argentino, é perfeito. Eu falo porque evito vocês falarem. Mas eu tenho mulher, filha brasileira, passei 10 anos na Amazônia, conheço esse país melhor do que muita gente. E sempre escutei que o Brasil é um país de grande potencial. E no meio que eu estou ficando cansado de a gente ser um país de potencial e eu quero que sejamos um país de valor. A transformação do nosso potencial em valor tem sido o meu trabalho desde que eu voltei, depois de 12 anos na Califórnia, e decidi que era momento da gente trazer tecnologia, mas produzir alta tecnologia no Brasil. E não foi que a gente decidiu isso por um simples fator sentimental, porque não é. Em Brasil, nós podemos ter um relacionamento muito maduro e sincero com a China, podemos relacionar muito bem com a Europa, e como empresa que está vindo nos Estados Unidos, nos relacionamos muito bem com os Estados Unidos, coisa que na geopolítica global atual é muito difícil quando você está ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Então, se você somar isso, de que na América Latina e no Brasil, líder da América Latina, maior economia da América Latina, todos os minérios críticos da economia verde estão na nossa região. Todos os minérios críticos da economia verde estão no Brasil. Então, a pergunta seria, o que nós estamos fazendo com isso? Eu toquei alguma coisa aí? Não, né? Tá. Então, o Rodrigo, que organizou esse evento, parabéns, Rodrigo, jogou um título, né, no meu peito, né? Os desafios para investimento estrangeiro na produção de baterias. Eu tinha opções, pegar alguma apresentação já pronta, falar muito da minha empresa, falar de coisas que a gente faz, coisa que eu vou fazer se me derem uns 5 minutos extra, aproveitando que temos um palestrante a menos, eu acho que eu posso ganhar em 5 minutos. E decidi focar ontem de noite, o Rodrigo estava me cobrando a apresentação e eu, por alguma razão, não estava fazendo, estava querendo
esperar algumas coisas que estão acontecendo aí, vou spoilear alguns anúncios que estão vindo aí nas semanas para frente. E me concentrar nos desafios, realmente, do investimento estrangeiro na produção de baterias no Brasil. Então, o que temos que atrair? Minério de transição energética, mercado. Eu vou fazer um stop aí, porque temos tendência a pensar de que aqui não se pode, ou que aqui não temos, ou que aqui não há condições, porque a gente escuta muito esses discursos lá fora de que vocês não podem porque não tem escala, você não pode porque tem know-how, você não pode porque... Você não pode porque convém a gente fazer e o que vocês não façam, basicamente, isso que nós estamos falando. Né? Não vou falar, vou aproveitar aqui. Então, mercado. Eu escutei o Godinho falando de mercado de São Paulo de ônibus. Pior é quando a gente vai ao mercado brasileiro de ônibus. Temos 390 mil ônibus no Brasil. Vocês sabem quantos Estados Unidos tem de ônibus? Alguém sabe? Não tem mão aí. Não sabe. Tem 70 mil ônibus nos Estados Unidos. Nós temos 390 mil oficiais. Né? Não vou nem contar com extraoficiais, nem com vans, nem com outro tipo de mobilidade. Nós somos uma região que vive do transporte público porque nem toda a nossa população pode comprar um veículo. Graças a Deus por isso, porque imaginem o que seria na nossa cidade se todo mundo pudesse comprar um veículo. A gente ficaria parado diretamente. Recursos humanos. E fiz questão de colocar talento. Quando eu cheguei aqui, nessa segunda etapa minha no Brasil, fui visitar a Universidade Federal de Minas Gerais, me passearam por uma instalação lá, nessa época a Gisela, que está aí, estava na equipe do vice-governador, e de repente entrei no CETENA, no Centro de Nanotecnologia. E comecei a passear, comecei a conversar com as pessoas, e digo, bom, alguém esteve brincando de comprar equipamento aqui, né? Tinha muita coisa lá, mas conversando com as pessoas, tinha mestres, tinha PhDs, que tinham estudado fora, e que estavam aí, e nunca na vida deles iam conseguir trabalhar com materiais para baterias. Estavam fazendo outras coisas. O que eu fiz? Levantei o telefone, liguei para a minha central lá nos Estados Unidos e digo, acho que a gente tem alguma coisa de valor aqui. O resultado disso, 18 meses depois a gente ter bancado uma parte do projeto, de ter ganho um Rota 2030, foi uma publicação em revista científica internacional de um novo material de cátodo de alta densidade, utilizando biomassa transformada em carbono para baterias no Brasil. Então, isso de que a gente não tem capacidade, a gente não acredita nessas coisas, pelo amor de Deus. Todo mundo tem acesso à internet e se tem alguma coisa que nós temos aqui, é maior criatividade do que eles, que só pensam dentro da caixa o tempo inteiro. Posição geopolítica, acabei de explicar isso, não vou entrar. Energia renovável aversa, matriz muito limpa. A questão da pegada de carbono dos produtos está cada vez mais forte. Tem legislação europeia que entra em vigência, tem legislação americana que está chegando aí, e nós vamos começar a ter uma vantagem competitiva aí a respeito da produção em outros países. Então, temos minérios, temos materiais. Bom, aqui atrás. Bom, o que temos que espanta? Né? Porque alguma coisa deve ter que a gente não consegue ainda decolar. Forte influência do passado. Eu estava escutando o secretário Wallace falar, e ele fez uma pequena referência a isso. O passado puxando a gente, né, para trás. E eu entendo que temos um patrimônio a respeito do etanol e dos biocombustíveis. E escuto muito essa frase assim, intempestiva, dizendo a vocação do Brasil é o etanol e os biocombustíveis. E eu perguntaria, quantos anos faz que tem mineração no Brasil? Mais de 100 anos, né? Muito mais. Nós temos uma vocação da mineração no Brasil. E também não entendo por que
ou tu ou eu, sendo que nós temos uma transição que vai ser longa, que vai precisar de todos nós. Não temos, gente, materiais para tudo isso que precisa de baterias. Não temos baterias para tudo isso que precisa de veículos. Nós precisamos de todos os vetores. Só precisamos sentar a dialogar em uma mesa e entender qual é o novo espaço de cada um. O que a gente não pode pensar é que vai continuar com motores a combustão interna movimentando veículos, porque isso aí já foi. É 95% de eficiência no motor elétrico versus 23% de eficiência no motor a combustão interna. Já deu o que tinha para dar. Ninguém na história da humanidade conseguiu deter a tecnologia. E não vamos ser nós os primeiros que vão fazer isso. Falta de fé. Eu fiz questão de colocar isso aí. Porque há 3 anos que eu estou aqui, e há 3 anos que eu sempre escuto por que aqui? E eu sempre fico assim, como assim? Você me pergunta por que aqui, você tem que estar me vendendo que eu tenho que estar aqui. Não eu lhe explicar por que aqui. Nós precisamos começar a acreditar um pouco mais na gente. Na nossa capacidade, no nosso potencial. Mas entender também que a gente não pode sair inventando a roda, porque não temos tempo para isso. A China está há mais de 20 anos investindo robustamente. Os números são assustadores, viu, Wallace? Eu fico pensando o que tem na cabeça alguém que te critica por um programa de 19,3 bilhões de reais, que é nada comparado com o que está sendo investido no mundo em direção da economia verde. Economia verde, que é o maior negócio da história da humanidade. Porque um pouco o Godinho agora falou, vocês estão escutando muito, porque a bateria do veículo elétrico, a rede elétrica usa muito mais bateria que os veículos. E nós precisamos de uma rede elétrica resiliente, robusta, distribuída, inteligente. Não tem inteligência se você não pode guardar alguma coisa quando sobra para poder utilizar quando falta. Nossa rede de distribuição estão velhas, não conseguimos fazer esse investimento para gerar novas, para seguir gerando a quilômetros de onde se usa. A gente precisa começar a guardar energia quando sobra, para utilizar quando falta de forma localizada, e precisamos começar a gerar no teto da infraestrutura que está usando essa energia. E tem alguma coisa a mais, viu, secretário? Vou fazer uma provocação aqui. Nós ainda temos que mudar todos os materiais da indústria da construção. E isso requer de muito investimento, mas também não precisa inventar a roda, já está muita coisa feita. Mas precisamos sim começar a mudar as construções que a gente habita, seja para morar ou trabalhar, porque elas são responsáveis por 40% da energia gerada no mundo e elas jogam 70% da energia fora. Então, sempre em Silicon Valley há muito tempo, a gente dizia, eu não tenho dúvidas que todo veículo, que toda construção vai ter uma bateria. A gente pode discutir o tamanho dessa bateria. Mas que vai ter bateria, vai ter. Agora vocês imaginem o que significa mudar toda essa infraestrutura, com toda essa inteligência, com toda essa tecnologia, no mundo inteiro. Entendem por que eu estou falando que esse aqui é o maior negócio da história da humanidade? A gente não pode nem sequer pensar em ficar de fora por amortizar investimentos anteriores ou por a gente pensar que temos que prolongar a vida útil do negócio de alguns. Nós temos que pensar no Brasil, a gente precisa de política de Estado, a gente precisa de política industrial pensada há 20 anos. Bom, aí tá, falta de política industrial forte. Só que assim, pensa que eu estou escrevendo isso, é meu expertise para trás. Né? O Mover é novo, a gente nem está sabendo muita regulação, né, do Mover. A gente nem está sabendo muita coisa que está acontecendo. E eu celebro a gente escutar que há iniciativas dessas, porque é o que o Brasil precisa. E a gente não tinha para trás. A gente escuta o Estado tem que sair do meio e deixar acontecer. Bom, sim, continua nessa, que os outros estão tudo correndo pela lateral, a velocidade, né, máxima, enquanto a gente fica nessa aqui. Não funciona desse jeito.
Todos os países desenvolvidos têm política industrial forte e de longo prazo. Hoje, se eu fosse fazer uma fábrica de bateria nos Estados Unidos, e vocês vão com certeza fazer uma pergunta, mas já vou responder. Mais de 50% do meu CAPEX estaria pago pelo Inflation Reduction Act. Mas, por que você não faz nos Estados Unidos? Porque não tem materiais nos Estados Unidos. Todas essas fábricas que o Berton mostrou aí nesse mapa, está tudo muito lindo, mas nenhum deles tem material para poder produzir baterias nessas fábricas. São impressoras sem tinta. O mineiro está aqui agora. Eu estou de acordo com o Claudinho. A gente não vai deixar de exportar. A gente precisa ter maturidade suficiente para dizer, peraí, o recurso natural está aqui e eu quero me desenvolver. Você quer matéria-prima? Não tem problema nenhum, mas vamos pensar em como a gente investe aqui e traz tecnologia para produzir e poder agregar valor a esses minérios. Vamos trazer investimento de fora e um pouco nosso, e um pouco de renúncia fiscal para a gente conseguir fazer um supply chain que permita fabricar baterias aqui? Porque, como bem o Godinho falou, terras raras não tem mais para você fazer imã fora da China. Grafite não tem mais para você fazer bateria fora da China. E aí? O que nós vamos fazer? Eu acho que está mais do que na hora da gente começar a amadurecer, a dialogar, mas por ser todas as coisas, a pensar a longo prazo e menos olhar para o umbigo. Tem muito disso aí. Falta de financiamento a novas tecnologias. Por que eu estou falando isso? Muitos programas são criados incentivando as indústrias que já estão, que ao mesmo tempo são as que não têm tecnologia nova e não vão conseguir fazer. Claro, é fácil dar dinheiro para quem já tem muito dinheiro, só que assim, tem uma empresa que está aqui no Brasil, europeia, tem 35 bilhões de euros, muito isso aí, dinheiro da União, e não consegue até hoje fabricar uma só bateria, nem construir uma fábrica de baterias. Será que é por quê? É porque é complicado, gente. Nós fechamos nosso primeiro acordo de licenciamento de tecnologia de baterias em 2011. Fechamos acordo com a companhia chinesa para ser seus agentes na América Latina e receber transferência know-how para fabricar lítio ferrofosfato a grande escala em dezembro. Tem ideia da quantidade de horas de sono que eu já perdi para chegar nesse acordo aí? Não é fácil. Estamos há 1 ano, 2 anos das baterias de próxima geração. Então, quando a gente pensa aqui, bora lítio ferrofosfato, NMC, beleza. Porque elas já estão também, elas estão em uma escala, já tem estabilidade, sim. Só que as novas tecnologias já vêm, estão chegando. E quando essa nova tecnologia chegarem, que estão falando quase de triplicar ou duplicar a densidade energética, falamos da morte técnica, econômica, toda a combustão interna no veículo. Então, a gente começa a se preparar e a gente muda, ou a gente vai ver o trem passar de novo. Então, nós temos aqui o Ricardo, a CBMM, a empresa que é orgulho para todos nós. Esse material é muito nobre, e o rejeito dele, se a gente invertir um pouquinho mais de tecnologia, alguma coisa, com certeza tem coisa que a gente pode usar para muitas soluções que nós precisamos. Agora, eles vão fazer sozinho? Conseguem fazer sozinho? Não. E se não conseguem, ele te imagina os outros. Né? Mas... temas regulatórios, eu não queria deixar isso passar, porque isso aí é importante. Vamos pegar desde ANM, direito minerário, até fabricação de sistema de armazenamento de energia e veículos, e começar a dar uma penteada nessa regulação toda para ver como que a gente faz para, pelo menos, não penalizar. Se a gente não consegue porque não tem dinheiro para incentivar, pelo menos vão tirar a penalização. Agora, qual é a renúncia fiscal de uma coisa que não era fabricada antes? Zero. Agora, quanto é a economia, a agregação de valor, empregos e valor para o país de uma indústria nova que não estava e que é uma indústria que está nascendo para decolar? Tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Então, o que falta? Investidores e parceiros locais. Por que eu coloquei isso?
O investidor estrangeiro olha para cá, nesse caso para nós, vou falar uma experiência pessoal, olham para nós e dizem, e quantos investidores locais tem? E quanto o governo local já colocou? E diz, não, ainda não, mas está a oportunidade. Bom, quando eles coloquem, me liga aí. Nós temos 3 investidores estrangeiros na nossa empresa hoje. Rockwell Automation, maior empresa de automação do mundo. SMC, maior empresa de automação do Japão, a mais importante em parte de pneumática. ABB, uma maior, se não a maior, uma das maiores empresas de robótica. Todos os investidores nossos, todos os 3 estrangeiros. Está tudo no quarto. Aí vem os spoilers da semana que vem, porque já está 0:18. Vou pedir essa indulgência de 5 minutos. Estamos conseguindo e convencemos alguém que tem know-how de como fabricar equipamentos para fabricar baterias a bis instalado lá do lado. Objetivo: a criação desse supply chain e que a gente possa não só vender baterias, veículos, sistemas de energia, mas também para quem precisa vender uma fábrica de baterias que precisa comprar minérios que se transformaram em materiais localmente. Ou seja, a fábrica e a tinta. Nós não temos ninguém nesse planeta, nem sequer a CATL, que deve ser hoje a maior empresa de baterias do mundo, como atender o mercado inteiro. Não tem. Então, por que a gente não usa a escala global para reduzir o custo de todo mundo e tem um benefício aqui que nos permita continuar desenvolvendo novas tecnologias com elementos-chave como o sistema Senai? Nós temos alguns componentes, precisamos terminar de compor, né? Então, participação ativa do governo, já fala federal, estadual, municipal, planejamento e apoio à mineração, do direito minerário superficiário à produção de materiais críticos. Eu acho que temos uma grande oportunidade aí de não deixar de fora o setor da exploração primária, que hoje, se bem está na especulação, sai do jogo muito rápido porque não tem acesso a financiamento. Alianças internacionais, mas com uma grande maturidade. Nós precisamos, sim, relacionamento com os Estados Unidos, precisamos, sim, relacionamento com a Europa, precisamos, sim, relacionamento com a China, com o Japão, com a Índia, só que nós precisamos, por primeira vez, provavelmente, dizer aos outros o que nós queremos e não escutar o que eles querem nos oferecer. E quando eu coloco aqui, falta muito pouco, mais uma peça no tabuleiro. Por que eu estou falando isso? Porque realmente falta muito pouco para nós estarmos iniciando a construção da primeira Gigafactory do Brasil. Peças, detalhes importantes, eu já falei algumas coisas do que está faltando, os investidores estrangeiros estão, o know-how está, as alianças importantes estão. Precisamos terminar de arrumar a pista de pouso para que o avião possa pousar e andar. Então, o impacto de fabricar baterias no Brasil, eu acho que esse aqui é uma mensagem que eu queria que vocês tivessem isso muito claro. Desenvolvimento da cadeia de valor de minérios e materiais críticos, eu vou dar só um número para vocês aqui. Lítio. Se bem é menos de 8% da bateria, sem lítio não tem bateria. Então, vamos tomar ele como exemplo. Nós temos, tem aqui o pessoal da Sigma, então, você extrair lítio e levar ele até grau bateria de verdade, 99,5% a 9% de pureza, esse hidróxido de carbonato, é um investimento para 25 mil toneladas ano, que seria o que precisa uma Gigafactory de 35 gigawatt-hora por ano. 600 milhões de dólares. É muita grana. Por isso que a gente precisa de apoio, porque nós precisamos primeiro juntar em cooperativa todos os que têm direito minerário e ajudar eles a fazer a exploração e colocar em valor esse direito minerário, para poder ter a determinação das reservas e termos acesso a investimento externo para nós termos esse lítio disponível para nós podermos fabricar. Isso é só para uma, aqui. Estamos querendo atender todas essas? Vamos multiplicar isso por 10, então. Mínimo. Isso é só lítio.
Não precisamos de manganês, enxofre, carbono. Nós estamos gerando carbono a partir de biomassa da rejeito industrial, mas também precisa de plantas de anodos, precisa de plantas de cátodos, porque não venimos. Minério, extração mineral, concentração, purificação, material, bateria. Quando a gente fala de cadeia, assim, já me falaram, eu perdi 5 minutos e ele me deu, está aqui. Ó. Geração exponencial de crédito de carbono urbanos, acho importantíssimo a gente começar a regular isso, deixar de pensar que fazer papéis de floresta em pé, que Deus plantou, vai salvar a gente precisa regular a real descarbonização, quando a gente substitui uma frota uma frota elétrica, quando a gente, uma bateria substitui um gerador diesel, começar a gerar esses créditos para quê? Para que quem emite comece a pagar pela transformação. Melhoria significativa do sistema tecnológico. Se a gente começa a fabricar baterias, equipes como a do Berton aqui vão ter muito mais recursos, muito mais coisas para solucionar, muitas mais coisas para pesquisar, com recursos para poder fazer. Aceleração e adoção de fronteiras de fontes de energia renováveis, sem baterias não tem energia renovável, já falamos disso. A exportação de produtos de alta tecnologia, alto valor agregado para o país. A independência energética e o fortalecimento da rede elétrica do país, resiliência, independência e resiliência energética são dos fatores de segurança nacional mais importantes considerados hoje pelos Estados Unidos, e nós não devíamos ser diferentes. Imaginem o que aconteceria com o país se cai a energia, a gente não tem como, com baterias, administrar de forma distribuída. Manutenção e expansão da indústria de veículos. Quando digo manutenção, é porque se a gente não fizer mesmo essa transformação, nós corremos o risco de perder a indústria automotiva do Brasil. Aceleração da implantação de frotas elétricas e mobilidade, que é mais descarbonização, mais eficiência, mais produtividade. Quando a gente fala de ônibus, eu gostaria de ser muito rápido aqui, já está com o tempo total mesmo. O ônibus elétrico tem até 85% menos de custo operacional. Não é um problema econômico, é um problema financeiro. E se nós, como país, saímos buscar dinheiro fora, está sobrando dinheiro para esse tipo de coisa, só que precisamos encontrar mecanismos pelos quais as garantias se estabelecem de certa forma para que isso aconteça. Chile, Santiago do Chile já está quase com 75% da sua frota elétrica, com resultados maravilhosos. E olha que o único que eles fizeram foi tirar o diesel e colocar o elétrico, que é como se a gente pegasse nosso smartphone e usasse colocado na tomada, isso para fazer ligação. Para você ter uma ideia de quanto que está ainda para melhorar essa questão da mobilidade, utilizando as capacidades de um veículo elétrico, que é um computador com rodas. O aumento exponencial de produtividade é isso aí, assim, a bateria é o coração da economia verde, a economia verde é o novo mundo com maior produtividade, a gente não gera incremento de produtividade no mundo há mais de 20 anos. Mudança tecnológica, gente, é a típica, é o ponto de inflexão para cima. A economia verde é isso. Ou a gente sobe, ou nosso ponto de inflexão vai para baixo. E acho que a gente não quer isso. Esse sou eu. Querem me achar, tá código QR com todos os meus dados aí. Muito obrigado.